Oi, gente. Meu nome é Daniel Barbosa. Eu sou contador, atuo na área de contabilidade, principalmente pública, há 30 anos. E nosso encontro hoje tem por finalidade dar uma noção básica referente aos tipos de empresas existentes no Brasil, os seus direitos e deveres, bem como diferenciar as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esperamos que vocês aproveitem o nosso conteúdo. Vamos lá. Formalização, tipos de empresas e direitos e deveres das pessoas físicas e jurídicas. Quando falamos em empreendedorismo, negócios e empresas, o termo pessoa jurídica naturalmente sempre aparece. Ele não é estranho nem novo para quem já pensou em empreender ou já o fez. Ao mesmo tempo, o termo pessoa física também sempre está presente em documentações. Mas o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica? Qual a diferença entre um e outro? O que é pessoa física e jurídica? Pessoa jurídica. O termo pessoa jurídica, ou PJ, como é comumente usado, indica uma entidade formada por uma ou mais pessoas físicas. Elas sempre possuem um propósito ou finalidade e são registradas sob um CNPJ. Pode ser pessoa jurídica, por exemplo, empresas, ONGs, partidos políticos, sociedades, fundações e igrejas. É um exemplo. Uma pessoa jurídica, portanto, é uma entidade que é reconhecida pelo Estado em que é registrada. Apesar de formada por pessoas físicas, é registrada sob um CPF. As pessoas jurídicas têm direitos e obrigações específicas e possuem uma personalidade jurídica independente em relação aos membros. São 3 as classificações de pessoa jurídica segundo o Código Civil Brasileiro. 1. Pessoa jurídica de direito público interno. Este tipo de pessoa jurídica pode ser criado, na maioria das vezes, por lei. Ele inclui somente entidades que representam juridicamente a União, os estados e municípios e outros órgãos que formam a administração pública. Pessoa jurídica de direito público externo. Somente estados estrangeiros e organismos internacionais, como por exemplo a ONU, Organização das Nações Unidas, fazem parte dessa classificação de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, no caso mais um, pessoa jurídica de direito privado. As demais entidades, sejam elas particulares ou estatais, se encaixam nessa categoria. Ela é criada por iniciativa de seus membros e precisa ser registrada em órgãos para passar a existir perante a lei. No caso, o CNPJ. Na maioria das vezes, inscrições municipais e estaduais. Tipos de pessoa jurídica de direito privado. No Brasil, existem 6 tipos de pessoa jurídica de direito privado: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Como explicamos acima, a pessoa jurídica representa uma entidade, como uma empresa, por exemplo. Uma pessoa física já nasce assim.
São todas as pessoas e cidadãos. É assim que o Estado as reconhece. O CPF, por exemplo, é o cadastro de pessoas físicas. Toda pessoa física também possui seus direitos e deveres. E vale ressaltar, se for membro de uma pessoa jurídica, como sócio de empresa, seus direitos e deveres são diferentes e independentes. Não existe nenhum outro tipo de pessoa física e nem é necessário ter um CPF, por exemplo, para ser reconhecido como uma. Em outras palavras, pessoa física se trata do indivíduo concreto, enquanto a pessoa jurídica representa um sujeito abstrato. Assim, uma pessoa jurídica pode ser uma empresa, partidos políticos, associações, entre outros. Todas as pessoas são consideradas pessoas físicas desde o nascimento, mesmo que não tenham o CPF. Agora, quais são os tipos de empresas? Todo ser humano tem uma essência à realização dos seus sonhos. Quando se sonha, se mentaliza coisas boas para si e para os seus. O trabalhador também tem, de forma profissional, em sua maioria, de realizar o sonho de ser patrão, sem a necessidade de bater ponto, ganhar mais dinheiro, óbvio. E claro, de fazer o que gosta, unir de fato o útil ao agradável. E isso naturalmente passa pela necessidade burocrática de abrir uma empresa. O que vem junto com as coisas boas são as grandes responsabilidades, como administrar empregados, administração de pessoal, fazer uma boa gestão e também, obviamente, obter lucro, já que a finalidade de qualquer empresa é obter o lucro. Quando se abre uma empresa, é necessário registrá-la na categoria mais adequada para ela. A formalização é necessária para estar em dia com o governo, emitir notas e conseguir um CNPJ. O processo pode ser lento e muito burocrático. Leva um tempo até conseguir todos os documentos e autorizações. Mas depois de todo esse procedimento, as coisas ficam mais fáceis. Tipos de empresas. Existem diferentes tipos de empresas. Cada um se modela de acordo com a forma que as atividades são exercidas. Quais sejam? Tipos de empresas. MEI, microempreendedor individual. EI, empresário individual. EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Limitada, sociedade empresária limitada. SS, sociedade simples. SA, sociedade anônima e sem fins lucrativos. Vamos conversar um pouco sobre a MEI. MEI, microempreendedor individual. Para poder se enquadrar, é necessário receber receita bruta de até R$ 81 mil desde 2018. Não necessariamente por esse faturamento, pois as MEIs não são obrigadas à emissão de notas fiscais. Esse valor é mais vinculado às compras efetuadas. Lembrem bem disso. Existem também outras exigências. Veja os pré-requisitos. A atividade precisa estar no anexo da resolução emitida periodicamente pelo CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. No anexo dessa resolução, são elencadas detalhadamente as atividades que podem ser enquadradas como microempreendedor individual. Um outro ponto, não pode haver mais de um estabelecimento no MEI. Mais um ponto, a contratação de terceiros é limitada a um empregado que deve necessariamente exercer a atividade piso. Fica vetado a MEI para pessoas que já possuem algum grau de participação em uma outra empresa, seja como proprietário, administrador ou sócio.
Em relação aos tributos, vamos ver como é que funciona? Existe a contribuição mensal para os integrantes do MEI. O valor que os microempreendedores individuais MEIs devem pagar de contribuição mensal para o INSS aumentou. O reajuste que passou a valer no dia 1º de fevereiro é previsto por causa do novo valor do salário mínimo de R$ 1.100 em vigor desde janeiro. Agora, o empreendedor deve desembolsar R$ 55 mensais, o equivalente a 5% do salário mínimo. Antes, o valor era de R$ 52,25. É importante ressaltar que a nova quantia começa a ser cobrada, de fato, no mês de março. Para pagar essa contribuição, basta ir ao portal do empreendedor para gerar o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS. Documentozinho, como todos os documentos hoje, que vem um código de barras para que seja efetuado o pagamento. Lá você pode escolher entre as seguintes modalidades de pagamento: débito automático, pagamento online ou boleto de pagamento, quando eu citei a questão do código de barras. Mudanças para o MEI: atividades, declaração anual e contratação. O MEI deve ficar atento para exclusão ou alteração da ocupação que exerce. Ele deve verificar ainda as novas regras nos seus deveres e obrigações. Minha atividade foi alterada ou não é mais permitida. E agora, o que fazer? O MEI que estiver atuando nas atividades suspensas tem 3 opções. Primeiro, desenquadrar-se como MEI e só se tornar uma ME. Segundo, encontrar outra atividade permitida e atualizar seu registro tocando a ocupação. E terceiro, encerrar suas atividades e dar baixa no seu registro. Isso é um caso mais radical, né? Importante, se sua atividade for suspensa, você precisa optar por algumas das opções acima, para não ficar irregular com a receita, pois quem não fizer a mudança poderá automaticamente ser enquadrado como ME, ser mudado de MEI para ME. E os tributos, a tributação será diferente. Quem for desenquadrado como MEI poderá solicitar seu reenquadramento. Para quem tem interesse em se formalizar, basta entrar no site www.portaldoempreendedor.gov.br. Empresário individual, EI. Para aqueles que possuem um negócio sem participação de sócios, o proprietário responde pela empresa com seus bens pessoais, isso é importante, e obrigações que assume. A categoria fica limitada, permitindo que a pessoa exerça atividade comercial, industrial ou mesmo prestação de serviços. Dos serviços possíveis devem ser excluídos profissões intelectuais, artísticas, científicas e literárias. Profissionais como médicos, psicólogos, engenheiros e outros não podem fazer parte do EI. Tais profissões são consideradas autônomos, só podem se tornar empresários ao serem relacionados a uma empresa que entregue os serviços prestados ou produtos produzidos por eles. O lado negativo da EI é que se a empresa começar a endividar, os bens como pessoa física podem ser confiscados. Isso é muito importante. Em relação à EIRELI agora, empresa individual de responsabilidade limitada. Nesse tipo de empresa, diferentemente do empresário individual, que é o EI, que falamos anteriormente, os bens pessoais ficam protegidos e são distinguidos da empresa. É vedada a participação de outros sócios. É preciso, obrigatoriamente, possuir um capital social correspondente a 100 vezes um salário mínimo ou mais para se formalizar nessa categoria.
O papel da pessoa física e pessoa jurídica são distinguidos. É possível responder pelas obrigações da empresa utilizando patrimônio pessoal, assim como nas sociedades limitadas. O proprietário toma as decisões sozinho e deve usar o nome da empresa no lugar do seu nome próprio. Limitada. Sociedade empresarial limitada. Como o nome já sugere, esse tipo de empresa deve conter 2 ou mais sócios. Cada sócio se responsabiliza pela parte financeira e administrativa, de acordo com o capital investido, que é indicado no contrato social da empresa. A empresa possui um CNPJ, no qual são vinculadas as dívidas que ela pode vir a ter, mas os bens dos sócios e patrimônios são atrelados à sua pessoa física, não tendo envolvimento uma questão financeira com a outra. Quanto maior a porcentagem na empresa, maior serão as responsabilidades, visto que ambos são proporcionais. Vamos falar agora em relação à sociedade simples, SS. Esse tipo de empresa é bem parecido com a sociedade limitada, mas é voltada para pessoas que prestam serviços intelectuais, técnicos ou científicos. A semelhança se dá no contrato social e também na formalização. É utilizada por arquitetos, engenheiros, médicos e outros profissionais que se enquadram na descrição. Para se formalizar pela sociedade simples, exige-se a união de 2 ou mais sócios. Vamos falar de sociedade anônima. Esse tipo de empresa funciona através de ações que dividem o capital social. Existem outras 2 subdivisões da sociedade anônima, cada uma com suas características e particularidades. Vamos falar de sociedade anônima de capital aberto. Vende ações na Bolsa de Valores que podem ser compradas por intermédio de agências bancárias e outros tipos de instituições financeiras. É aberta ao público. Sociedade anônima de capital fechado. Divide-se o capital entre os sócios, mas não é aberta ao público pela Bolsa de Valores. As divisões são feitas de maneira interna para convidados e interessados e sem fins lucrativos. São empresas que utilizam todo o dinheiro recebido em manutenção da própria estrutura. As organizações sem fins lucrativos investem o dinheiro nas atividades delas mesmas. Podem estar associadas a causas e ideologias, portes empresariais. Muitas vezes a nomenclatura dos tipos da empresa e formalizações são facilmente confundidas com a nomeação do porte das empresas, ainda mais quando se trata de uso das siglas. Conheça os portes de empresas existentes e não confunda nunca mais. MEI, microempreendedor individual, faturamento, entre aspas, como já falamos anteriormente, de até R$ 81 mil anual. Microempresa, ME, classificada de acordo com o faturamento, inclui empresas que faturam até R$ 360 mil por ano. Caso não tenha característica que as impeça, podem optar pelo Simples Nacional, uma maneira diferenciada de tributação. É óbvio que tem a questão de regras. Empresas de pequeno porte, chamadas EPP, são empresas que faturam mais do que os 360 mil, podendo faturar até 4,8 milhões anuais. Importante salientar que existem diferenciações para o comércio e serviços, para ME e EPP. Empresas de médio ou grande porte. Os critérios das médias e grandes empresas ocorrem de acordo com órgãos públicos e de fiscalização, ou de fiscalização. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, classifica o tamanho da empresa utilizando o faturamento. Empresa média, entre 16 milhões até 90 milhões anuais. Empresa média grande, entre 90 milhões e até 300 milhões anuais. Empresa grande, faturamento acima dos 300 milhões anuais.
Agora que já foram apresentados os possíveis tipos de empresa, veja algumas dicas que podem atrair mais clientes e alcançar o sucesso. Inovação. O mercado exige que as empresas tenham um diferencial. Descubra o que os clientes desejam e as necessidades que possuem. Assim você poderá entregar uma solução nova, se destacando no mercado. Monte um plano do seu negócio. Inclua os investimentos necessários, o capital de giro e a previsão de lucros. Assim, evite-se situações inesperadas e prepara a empresa para os primeiros meses de atuação. Uma outra coisa muito importante, conheça o seu segmento. Ao conhecer profundamente tudo aquilo que está relacionado à sua empresa, para conhecer o público e as necessidades que eles possuem. Com metas traçadas é possível prever o lucro e projetar os gastos iniciais, que normalmente não são poucos. Isso variando de acordo com cada ramo. Quando a empresa abre as portas, a situação é um pouco mais complicada nos primeiros meses, podendo demorar para trazer lucros, o que é até, de certa forma, natural. Avalie a possibilidade de ter um sócio. Dividir as contas e obrigações com alguém pode fazer o negócio fluir mais facilmente, mas é preciso escolher uma pessoa que tenha objetivos parecidos, para que as decisões fiquem alinhadas. De nada adianta formar uma sociedade se cada um possui ideologias e objetivos divergentes. Formalização de empresas. Passos essenciais para a abertura de uma microempresa. Custos, impostos, modalidades. Formalização. Tudo que você precisa saber para abrir uma microempresa sem dor de cabeça e de forma correta. Quer abrir seu próprio negócio, mas ainda não sabe por onde começar. Para iniciar com o pé direito, é fundamental saber o passo a passo do que é o correto. A gente criou uma espécie de roteiro para que você não tenha dúvidas na hora de fazer a sua formalização. Vamos lá? Para uma microempresa exercer suas atividades no Brasil, é preciso, entre outras providências, possuir registro na prefeitura ou na administração regional da cidade, onde ela funcionará no Estado, na Receita Federal e na Previdência Social. Dependendo da atividade, pode ser necessário também o registro na entidade de classe, na Secretaria do Meio Ambiente e outros órgãos de fiscalização. É certo que o procedimento varia de acordo com as leis estaduais, mas os passos a serem seguidos são basicamente os mesmos em todo o Brasil. Vão da consulta da viabilidade de abertura até o estabelecimento do aparato fiscal necessário para o funcionamento. Contador, vamos falar de contador, da minha profissão. A figura do contador não é só importante nesse processo, ela é fundamental. É ele ou ela que irá orientá-lo ao longo de todos os passos da abertura da empresa. Além disso, a inscrição estadual da empresa só pode ser feita por meio de um contador. Então ele, ou ela, precisa ser consultado e contratado desde o início do processo, devendo observar se o contador tem o devido registro no Conselho Regional de Contabilidade, bem como, por que não dizer, sua experiência na área de atuação. A questão de custos e impostos. Os gastos, eita, impostos. Ninguém gosta, né? O custo médio para a abertura de uma empresa varia de estado para estado. Assim, o gasto pode variar entre R$ 30 a R$ 200. Após abrir a empresa, os custos iniciais são aluguel, gastos com água, energia, telefone, honorários do contador, pior que tem impostos, e os custos com funcionários, se houver contratação de imediato, óbvio. Os tributos, a microempresa estará enquadrada, nesse caso falando de microempresa, estará enquadrada no Simples Nacional, que é uma forma simplificada e englobada de recolhimento de tributos e contribuições, tendo como base a apuração à receita bruta. A alíquota vai variar de 4% até 17,42%. É importante você saber que um ME de serviço, comércio e indústria pagam impostos diferentes. Não dá para ser a mesma coisa. A de serviço paga o ISS,
a de comércio, o ICMS, e a indústria, o IPI. Modalidades de empresa agora. Empresa de responsabilidade limitada, a EIRELI. A pessoa física que exerce atividade econômica sem sócios pode abrir uma EIRELI. A principal diferença é que, em caso de dívidas, o patrimônio pessoal do empresário não será usado para o cumprimento das obrigações. Resumindo, há uma separação dos bens pessoais dos da empresa. O capital social mínimo exigido para a abertura de uma empresa de responsabilidade limitada é de 100 salários mínimos. No caso, sociedade limitada. Vamos lá. Para abrir uma sociedade limitada, é necessário ter pelo menos um sócio. Em caso de dívidas, os sócios responderão com seus bens pessoais dentro da sua parcela na sociedade. Por exemplo, se há 2 sócios e cada um deles corresponde a 50% na sociedade, em caso de dívidas, eles dividirão ao meio a responsabilidade de pagamento. Empresário individual. Assim como na EIRELI, a pessoa física não precisa de sócios para abrir sua empresa. Porém, em caso de dívidas, seus bens privados serão usados para os devidos pagamentos aos credores. Isso também vale para as dívidas pessoais, em que bens da empresa podem ser usados para quitá-las. Se o empresário for casado em comunhão de bens, os bens do seu cônjuge também podem servir como pagamento. Agora, processo de formalização. O tempo para a abertura de sua empresa irá variar, de novo, de acordo com o estado na qual ela se encontre. Consulte na administração estadual ou na junta comercial do seu estado como é feito o processo. O seu contador, com certeza, irá saber lhe orientar nesse sentido. Para os que já disponibilizam uma entrada única de documentos para abertura de empresa, o processo dura em média de 5 a 15 dias consecutivos. Para aqueles que ainda não têm essa entrada, o tempo para abertura pode variar entre 15 a 30 dias. Benefícios da formalização. Ao formalizar a empresa, o empreendedor conquista não apenas o seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas também uma série de direitos. Sabe quais são esses direitos? Direitos previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e maternidade. Também já se torna possível adquirir descontos e preços acessíveis na compra de materiais, por exemplo. Um outro benefício é a possibilidade de solicitar o pedido de abertura de contas bancárias para obter linhas de créditos e empréstimos, além de conseguir adquirir ainda maquininhas de cartões e contratar funcionários, como também emitir notas fiscais de venda e prestações de serviços. É só a partir da formalização que o empreendedor conquista ainda o direito de fazer negócios com o poder público e, por consequência, só para citar um exemplo, participar de licitações. Agora vamos falar um pouco sobre a importância da formalização. Considerando hoje o mercado em que vivemos, a era digital, a formalização passou a ser essencial. Não somente a formalização, mas como a profissionalização de toda e qualquer atividade. É através da capacitação e profissionalização que o mercado separa o joio do trigo. Os profissionais melhores serão primeiramente contratados. Quem se profissionaliza sai na vantagem em relação aos outros. E as oportunidades vão surgindo de forma natural diante do nosso mercado de trabalho. É muito, principalmente nas questões de microempreendedor individual, principalmente, eu estou focando nessa questão de microempreendedor individual, que é a maioria das pessoas hoje, considerando o estado de pandemia em que vivemos. Quando toda a documentação está em dia, facilita o recebimento, a pessoa não perde tempo com procedimentos de regularização. É só um exemplo. Entre a contratação de um MEI que não está com a documentação em dia, que não está pagando
o seu DAS, e outro que está com toda a documentação em dia, com as suas certidões negativas em vigor, você sendo um contratante, qual você vai escolher para a contratação? O que está com a documentação atrasada ou o que está com toda a documentação em dia, que possa, desde já, desde o início, lhe prestar o serviço ou fornecer determinado material? Obviamente, vai ser aquele que está com a sua documentação em dia. Considerando, mais um exemplo, a contratação de profissionais por parte da administração pública, que é mais minha área, o nível de controle é muito mais exigente do que na área privada, considerando que na administração pública há órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, do Estado, da União, Ministério Público, fiscalizando a boa aplicação dos recursos públicos. Por esse motivo, indo mais para a área cultural, é de essencial importância, como eu já falei anteriormente, a profissionalização desses empreendedores, seja empresa individual, seja de qualquer outro, porque a responsabilização e o caráter inerente à administração pública é muito mais exigente para participar de licitações, balanços, certidões negativas de débito. É uma exigência constitucional que tudo isso esteja devidamente regular. Um exemplo real, inclusive, da importância da regularização. Regularização, eu digo, está regular. As empresas é o que vivemos recentemente, que são os recursos da Lei Federal Aldir Blanc, que destinou recursos culturais à classe artística, como já citado. Percebemos que houve um grande déficit de capacitação, no aspecto capacitação, eu digo, capacidade técnica de estarem regulares. Daí, é um exemplo real, nos municípios que atendemos, que devido à falta de acompanhamento das empresas, dos profissionais estarem devidamente regularizados, especificamente a Lei Aldir Blanc, que envolve uma cadeia enorme da classe cultural, artesãos, artistas, em todas as suas formas, cantores, instrumentistas. A grande maioria deixou de receber recursos da Lei Aldir Blanc por falta da devida formalização e regularidade dos seus instrumentos, que, como eu já citei anteriormente, para receber recursos federais, precisariam, independente da Lei Aldir Blanc ou de outras leis, de outras prestações de serviços, devidamente regular. Daí a importância de um bom acompanhamento, um acompanhamento contínuo, seja lá de um gestor administrativo. A gente sabemos das limitações dos artistas, principalmente, que é uma classe sem muito acesso a informações, mas é importante profissionalização das atividades, seja através de um administrador, seja através de um contador competente que possa orientar o empreendedor, mas é de extrema importância esse acompanhamento regular. Pois bem, esperamos que vocês tenham gostado das nossas dicas e que curtam esse vídeo. Um grande abraço para todos.